Bom dia para todas. Um feliz sábado aqui desde Brasil. Eu não posso nem expressar em palavras. Estou vendo rostinhos amigos e algumas que não conheço, mas sejam todas bem-vindas a esse primeiro Family Camp online. Quem já participou dos que não são online, com certeza sabe as bênçãos que são estarmos em família, dias longe dos nossos afazeres. E o momento de oração das mulheres é um momento que eu gosto muito, porque a gente consegue abrir o coração, a gente compartilha experiências como mães, como esposas, e eu tenho certeza que os momentos que vamos ter agora vão ser só alimento forte para o nosso espírito. Eu queria apresentar as duas famílias da equipe Restaure, que vão estar liderando esta parte da manhã. A primeira família da minha amiga Aline Santos, deixa eu ver se eu lembro, Marquinhos, a ver se eu pego a cola. Eu, esposo dela, ela tem 3 meninos. E a bebezinha, como é o nome dela? Melissa, eu sou bebê. Samuel e Miguel, é isso? Confirmas aí, Aline, as informações. Se estou falando alguma coisa errada, tu corriges depois. E também estamos com a família da Adriana. A Adriana também tem, não, só tem 2. Então, eu estou na vantagem ainda. Vocês têm que me alcançar. Vamos lá. A Adriana é casada com o Éder e tem 2 meninas, não? A Bianca e a Heloísa. E eu espero que nós possamos ter o Espírito Santo conosco hoje de manhã, desfrutando das bênçãos da sua palavra. Eu também queria aproveitar para colocar na oração, já que estamos aqui como mães, aquelas mães que estão sozinhas. Muitas vezes nos family camps nós temos mães ou vozes desanimadas porque estão nessa batalha de ter uma vida simples, mas estão sozinhas. Então eu queria colocar especialmente essas mães agora nos nossos momentos de oração, não? As viúvas que também perderam seus esposos, e que nós possamos ser uma força como igreja e como família em Cristo para eles também. Então, eu vou deixar com a Aline e a Adriana agora, para vocês iniciarem a oração inicial. Olá, quantas mamães aqui, Deus abençoe todas vocês. É muito bom estarmos juntas nesse momento. Eu creio que todas nós aqui, mães, educadoras, temos buscado nessas primeiras horas do dia estar na presença de Deus. E hoje é muito especial nós estarmos na presença de Deus unidas. É muito gostoso, né? A gente gosta muito de trocar ideias, a gente gosta de estar juntos, aprender umas com as outras, né? E o Family Camp está nos proporcionando, né, essa oportunidade de passarmos uma hora da nossa comunhão, né, orando, refletindo sobre a palavra de Deus, sobre alguns textos inspirados. Então, eu já estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. E o tema, né, do Family Camp desse ano, como bem disse a Ruth Darwin ontem, mesmo sem saber em que momento nós estaríamos vivendo, Deus escolheu esse tema, né? Vida simples. E nós mulheres, né? Será que nós temos uma vida simples? O que vocês acham? Será que estamos simplificando a nossa vida? Ou quando conhecemos, quando temos contato com tanta luz, com tanta verdade, parece que em vez de simplificar, complica? Vocês podem ir escrevendo aí no chat. Nós vamos ter momentos de oração. Desculpem. Mas pensando nessa questão da vida simples, foi que, conversando aqui com a Aline, né, Aline? Bom dia. Nós pensamos em falar sobre a comunicação simples. A mulher gosta de conversar, né? Até as mais tímidas, todas as mulheres gostam de conversar. Será que a nossa comunicação tem sido simples? Será que nós estamos nos comunicando com Deus de forma simples e descomplicada?
Como é que tem sido a nossa comunicação com Deus? Como é que tem sido a nossa comunicação com com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? Nós queremos hoje refletir um pouco nisso, mas antes de entrarmos realmente no assunto sobre a comunicação com os nossos filhos, com o nosso esposo, nós vamos gastar um tempinho falando sobre a nossa comunicação com Deus. Nós necessitamos urgentemente estar aos pés de Cristo todas as manhãs, em oração. E nós vamos ler, antes de orarmos, nós convidamos uma mamãe que está aqui conosco para orar para nós, mas antes eu gostaria de ler com vocês, nossa equipe aí pode colocar um texto que eu selecionei do livro Caminho a Cristo, O Privilégio de Falar com Deus, que diz o seguinte, pode colocar a primeira tela, a da oração, isso, essa. Responde continuamente ao Senhor as vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos da vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5,11. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que o não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Veja que Deus é esse, que enxerga tudo isso. Perplexidade alguma, por demais intrincada, para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu amado filho. Pode tirar a tela e veja só. Que privilégio nós temos de contar com Deus que não deixa escapar nada, nem mesmo aquela mínima preocupação nossa do dia a dia, com detalhes da vida dos nossos filhos, da nossa vida íntima, pessoal. E é com esse Deus que nós vamos falar agora. Esse Deus que está comandando esse Family Camp, esse Deus que está comandando a nossa vida, esse Espírito que está nos unindo aqui, mulheres, nessa manhã de sábado tão especial. E nós vamos orar, nós vamos nos comunicar com Deus. Eu gostaria de chamar aqui ao microfone a Rose Zil, uma amiga que está conosco aqui, também uma mãe, educadora, uma mulher de oração, e ela vai nos conduzir uma oração agora. Você pode continuar colocando seus pedidos aqui, ela vai orar de forma geral por todos, e no fim nós vamos retomar também esses pedidos. Temos as meninas que estão aí anotando, separando, mas nesse momento vamos nos conectar com Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz pela palavra, que o nosso coração esteja bem pertinho dele, sem esquecer que ele está muito preocupado com cada uma de nós. Rosizil, pode orar para nós? Deixa eu só confirmar se vocês estão me ouvindo. Sim. Estão me ouvindo bem? Então vamos orar. Santo Deus e Pai, nosso coração se alegra neste momento, Senhor, porque nós temos o privilégio de, logo nas primeiras horas do dia, estarmos aqui, ajoelhadas, buscando-te, Senhor, em oração, em espírito, para que tu sejas, Senhor, o Senhor do nosso dia, o Senhor da nossa vida, para que tu habites em nosso coração, transforme a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nos lembramos do teu Filho Jesus Cristo, que tão amorosamente desceu do céu, veio aqui, fez o sacrifício de morte, para que nós pudéssemos ter as nossas feridas curadas, para que nós pudéssemos sentir o teu Espírito atuando em nós, nos libertando das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas dores.
Quão grato estamos, Senhor, porque Tu preparaste este momento na história da vida de cada pessoa que está participando deste programa tão abençoado. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo nos deste o privilégio de estarmos neste momento reunidas em Teu nome, falando, tendo esperança, clamando por bênçãos. Senhor, foram apresentadas aqui pessoas que vivem só, no sentido de não ter uma companhia, um cônjuge. Senhor, queremos Te apresentar de uma forma muito especial, para que Tu possas ser a companhia, carregá-los nos Seus braços quando eles sentirem falta de um colo amigo, que Tu possas, Senhor, carregá-los em seu coração, para que eles possam sentir o Teu amor a cada dia, renovando as Tuas forças, renovando o ânimo e a esperança num Cristo que logo voltará. Também vimos aqui, Senhor, pedidos de oração. Temos um caso especial de uma pessoa que perdeu alguma pessoa, essa pessoa amada. Por favor, Pai, esteja com ela, que o Teu Santo Espírito a toque neste momento, que ela possa sentir o calor restaurador do Teu Espírito, para que ela possa ter forças para continuar acreditando na Tua breve volta, em que nós iremos nos encontrar e este mundo de sofrimento irá acabar, e nós estaremos para sempre contigo no reino celestial. Senhor, como Cristo, nós queremos, Senhor, entregar-nos agora de todo o coração a este programa. Queremos morrer para nós mesmos, queremos que Cristo esteja em nós neste momento, que o Espírito Santo esteja em nós, para que as palavras que forem ditas aqui, nós possamos deixar o Espírito Santo ser transformá-lo e colocado em nosso coração e na nossa mente, para que possamos sair dessa reunião transformadas. Amém. Senhor Jesus, por favor, esteja conosco através do Teu Santo Espírito. Renove nossas forças, que esse dia seja um dia especial de adoração, de entrega, que todos os palestrantes que forem falar aqui também, Senhor, possam estar envolvidos por esse mesmo Espírito, que eles possam não falar de si, mas inspirados pelo poder que vem do alto, e nossas vidas possam ser abençoadas com tudo isso. Colocamos em especial esse programa agora, essa atividade da manhã. Obrigada, Senhor, porque relembramos também de Jesus Cristo, que tinha o costume de logo pelas primeiras horas falar contigo, e nos emocionamos neste momento porque sabemos, Senhor, que Ele é o nosso exemplo. Queremos seguir o exemplo de Cristo, que esse não possa ser somente este momento, mas que possa ser uma vida de oração na vida de cada família aqui representada. Entregamos as nossas famílias em Tuas mãos, Pai. Molda-nos hoje para que nós possamos ter um testemunho vivo para as outras pessoas que ainda não Te conhecem. Que nós possamos ser, Senhor, uma luz neste mundo escuro. Tantas pessoas sofrem aí fora sem essa verdade, sem essa esperança, sem o conforto do Teu Espírito. Por favor, Senhor, usa a nossa família para que nós possamos ser luz e trazer outras pessoas para essa verdade que Tu deixaste há muito tempo e que nós devemos praticar e sermos felizes com ela. Para fechar essa oração, Senhor, assim como está dizendo o tema deste Family Camp, por favor, Senhor, dê a simplicidade. Olhamos para Jesus e vemos que Ele era um homem simples, que era uma pessoa sem muitos propósitos para essa terra. Por favor, Senhor, coloque essa simplicidade em nosso coração, coloque essa simplicidade em nossa vida, principalmente nós mulheres, que muitas vezes complicamos esse processo. Por favor, Senhor, coloque essa simplicidade em nossa vida, em nossa fala, que nós possamos ser pessoas simples, que nós possamos ser pessoas que transmitem esse Jesus, que era um homem simples, que transmitia amor, humildade, que era manso, Senhor. Dê essa humildade, que nós possamos ir a Cristo e aprender dele, que era manso e humilde de coração. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados neste momento, para que nada possa fazer separação entre nós e Ti. Colocamos a Adriana, a Aline em Tuas mãos. Use-a, Senhor, através do Teu poder, e que este poder também alcance cada uma de nós que estamos aqui. Colocamos as nossas aflições em Teu altar, e em nome desse Cristo que nos salvou, que nos deixa a oportunidade de falar contigo, de um dia estarmos num lar para toda a eternidade contigo, Senhor, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. É simples ou não é?
entrarmos em contato com Deus. Estarmos na presença de um Deus que está pronto a nos ouvir a qualquer momento. Alguém uma vez falou assim, mas é assim? Só orar? É só orar. E dependendo do local, não precisa nem fechar o olho, né? É só em pensamento. Ele está ao nosso alcance. Ele é simples, ele quer nos trazer uma mensagem que toque o nosso coração. Bem, como nós falamos no começo, nós queríamos tocar no assunto, refletir hoje pela manhã aqui, mães, sobre como tem sido a nossa comunicação. Em primeiro lugar com Deus, depois nós vamos voltar nesse tema no fim, que tudo que formos falar aqui, nós veremos que só será possível mediante essa comunicação simples e direta com o Pai. E como tem sido a nossa comunicação com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com o nosso próximo? Será que a nossa voz tem sido usada para ser uma bênção ou uma maldição? Podem ir falando aí no bate-papo, colocando joinha se quiserem interagir. A gente só não pode abrir o microfone, porque senão todo mundo vai querer falar, né? Tanta coisa boa para compartilhar. E nesse momento vamos então pensar como é que tem sido usada a nossa voz? Para o bem ou para o mal? Como é que tem sido os nossos pensamentos que são refletidos por meio da nossa voz, das nossas palavras? Se você tiver a Bíblia aí e puder abrir, eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Efésios 4, verso 29. Efésios 4, 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que a nossa boca, que as nossas palavras sejam apenas para edificar, e veja, conforme a necessidade. Veja esse detalhe. Vamos olhar aqui, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade. Nós mulheres, muitas vezes estamos com muitas boas intenções ao falar, ao repreender, né? Mas muitas vezes passamos assim, essa expressão que está aqui entre vírgula, conforme a necessidade, pode passar meio sem atenção. Porque muitas vezes, mesmo para trazer palavras boas, úteis, muitas vezes não é necessário. Então, pedir a Deus essa sabedoria de enxergar a necessidade, até mesmo para abrir a nossa boca e falar palavras úteis. Então, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Conforme a necessidade, palavra útil, e que conceda graça àqueles que a ouvem. Se nós pensarmos nesses 3 itens, nós já estaremos descomplicando a nossa comunicação. Pensarmos que as nossas palavras podem ser úteis, elas podem ser conceder graça àqueles a quem ouvem, e também conforme a necessidade. Isso já tira um peso. Eu não sei vocês, mas comigo muitas vezes acontece, mas eu preciso dizer isso para o meu esposo, ele precisa saber, é necessário. Será que é? Ou assim, eu preciso dizer porque é o correto, eu li isso no Espírito de Profecia, eu li na Bíblia, eu preciso falar. Mas será que é necessário? Será que vai conceder graça ao meu ouvinte? Então, já fica esse primeiro texto para nós refletirmos. E vamos ler também Tiago 3. Vamos abrir em Tiago 3, a partir do versículo 2. Todas acordadas? Vamos lá. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua
É um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como é que tem sido a fonte da nossa língua? Eu estou olhando aqui o relógio, ele está desesperadamente louco. Eu acho que ele não está simples, né? Vamos segurar esse relógio. E eu tenho que passar a palavra para a Aline. A Aline vai trazer aqui também alguma reflexão em cima de alguns textos de Ellen White. Não sei se todas que estão conectadas aqui têm familiaridade com os textos dessa escritora. O Family Camp tem sido baseado muito na linha, né, metodológica, espiritual, teológica de Ellen White. E nós selecionamos alguns textos dos livros dela, dos muitos livros que ela escreveu. E Aline, continua aí, senão eu não paro de falar, né? Vamos simplificar. A comunicação está cada vez mais inata a nós, né? Nós queremos falar, queremos nos comunicar. E eu hoje vou comentar com vocês sobre alguns livros, né? Os textos nós tiramos de alguns livros que a Adri comentou de Ellen White. Dentre eles, o Mente, Caráter e Personalidade, o Lar Adventista e o Caminho a Cristo. Bom, vamos então pensar na parte prática. Será que nossas palavras realmente influenciam os nossos filhos, quem está ao nosso redor? O primeiro texto que eu queria que já colocassem aqui, Ellen White diz: cada palavra pronunciada por pais e mães tem a sua influência sobre os filhos, para o bem ou para o mal. A ciência também comprova isso. Não sei se vocês já ouviram falar de um artigo. Pode pôr aqui o próximo slide. Esse aqui é uma conexão entre neurônios, células do nosso cérebro. E foi feita uma pesquisa por um estudioso, Steven Perton, que ele começou a estudar sobre alguns caminhos que o cérebro, que os neurônios faziam. E aí ele foi estudando que quanto mais você falava uma palavra, mais se aproximava um neurônio do outro. Então, o neurônio, para comunicar uma informação para o outro neurônio, ele passa por uma ponte, né? E essa ponte, ela era estreitada, cada vez mais diminuía o espaço entre um neurônio e o outro, quanto mais se repetia a palavra. Ele estudou as palavras de reclamação e ele observou que as pessoas que tendem a reclamar mais têm esse caminho neural bem formado. Então, cada vez é mais, quem reclama mais tem mais facilidade de reclamar, porque o caminho já está sendo formado, já foi formado pelo cérebro, né? E Ellen White, pode passar o próximo slide, ela já, inspirada por Deus, né, ela já tinha conhecimento de que as palavras, elas poderiam modificar nossa estrutura cerebral. Existem, então, as palavras negativas e as palavras positivas. E palavras negativas, nós podemos ter ali as palavras de crítica, de acusação, desânimo, de ira, de dúvida, né? A falta de fé. As palavras mentirosas, irônicas, sensuais e palavras de reclamação e descontentamento. E as palavras positivas são as palavras de amor, de bondade, de gratidão, as palavras alegres, de fácil compreensão, palavras cristocêntricas, palavras de ânimo e esperança, palavras corteses e as palavras puras.
Quais palavras nós temos falado mais? Palavras negativas ou palavras positivas? E nós sabemos que essas palavras vão influenciar na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles refletem as nossas palavras. No lar, onde são pronunciadas palavras ásperas, impertinentes, mal-humoradas, as crianças choram muito. E em sua tenra sensibilidade são impressas as marcas da infelicidade e da discórdia. Portanto, mamães, deixai que vossa face se ilumine com a alegria. Sorride, se puderdes, né? E a mente e o coração dos pequenos refletirão a luz do vosso rosto como a pintura aprimorada de um artista retrata as feições humanas. Assegurai-vos, mães, de que tendes a Cristo habitando em vós, de maneira que na mente influenciável de vossos filhos seja impressa a semelhança divina. O que acontece então, meninas, é que quando nós buscamos de Cristo, nós iluminamos uma face de alegria e uma face divina mesmo para os nossos filhos, e eles vão refletir isso. Esse texto fez muito significado para mim recentemente, em que a gente aqui em casa estava passando por alguns problemas e meus filhos estavam todos chorosos, principalmente a menorzinha, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? 3 aninhos. A criança às vezes fica ali numa situação incomodada, e eu pedi a Deus para me mostrar o que eu poderia fazer para diminuir aquilo, né? Aquele choro que estava incomodando tanto. E eu percebi, queridas, que eram as minhas palavras que estavam, palavras de mau humor, palavras de reclamação, talvez palavras ásperas que estavam causando aquilo. Então eu clamei a Deus e pedi para que naquele dia eu vigiasse as minhas palavras. E foi assim que aconteceu, e foi assim uma transformação muito grande que nós percebemos aqui no nosso lar. Pode passar o próximo slide? Nós vamos falar aqui sobre a situação de disciplinar. Será que em algum momento as nossas palavras têm que ser rudes e firmes porque a criança merece aquilo porque fez algo muito errado? Vamos ver qual que é o conselho que a Ellen White traz para nós. Seria bom que cada pessoa assinasse um compromisso de falar bondosamente em seu lar, permitindo que a lei do amor lhe governasse as palavras. Pais, nunca faleis precipitadamente. Se vossos filhos erram, corrigi-os, mas deixai que as vossas palavras sejam palavras cheias de ternura e amor. Cada vez que ralhais, perdeis uma preciosa oportunidade de dar uma lição de tolerância e paciência. Seja o amor a característica mais proeminente quando corrigis o erro. Então aqui a gente sabe o ideal, né? Não podemos perder o controle. Mas será que existe alguma dica para quando vem aquela nossa vontade de falar ou de expressar com palavras duras? Qual que é o conselho que nós temos? Como devemos controlar a nossa língua? Pode passar o próximo tela? Virão provas, é verdade, mesmo aos que são inteiramente consagrados. A paciência do mais paciente será severamente provada. O esposo ou a esposa podem proferir palavras passíveis de provocar resposta precipitada, mas o atingido guarde o silêncio. No silêncio, há segurança. Muitas vezes o silêncio é a mais severa repreensão que se poderia fazer a quem haja pecado com os lábios. Olhem só que conselho, hein? O silêncio. E ainda com as crianças. Isso falou com o esposo. Será que com as crianças eu também devo usar essa dica? A citação diz assim: quando eles, as crianças e jovens, perdem o domínio próprio, falam palavras iradas, uma atitude de silêncio é muitas vezes a melhor conduta a seguir, não adotando uma linha de reprovação, de argumento ou condenação. O arrependimento virá muito cedo. O silêncio, que é de outra
de ouro muitas vezes fará mais que todas as palavras que pudessem ser proferidas. Então, nós temos aqui o grande conselho de Ellen White, né? Que fala sobre o silêncio. O próximo slide diz como que Jesus vencia as tentações em relação às palavras, né? Olha só como que Jesus fazia. Quando outros são impacientes, mal-humorados, queixosos, porque o eu não foi subjugado, comecei a cantar alguns dos cânticos de Sião. Enquanto Cristo estava trabalhando no banco de carpinteiro, se outros se aproximassem dele, procurando levá-lo à impaciência, ele se punha a cantar alguns dos belos salmos. E antes que se dessem conta do que estavam fazendo, tinham se unido a ele no cântico, influenciados, por assim dizer, pelo poder do Espírito Santo que ali estava. Então, fica aqui duas dicas, né? O silêncio e a música. Assim como Jesus, nós também podemos usar desse artifício para vencer ali a vontade de pronunciar palavras precipitadas, ríspidas e grosseiras em nosso lar. Continuando ali no próximo slide, nós vamos ver o que as palavras revelam. A voz e a língua são dons de Deus. Nós sabemos, se usadas corretamente, são um poder divino. As palavras significam muitíssimo. Podem expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus ou ódio e vingança. Palavras revelam os sentimentos do coração. Podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. A língua é um mundo de bênçãos ou um mundo de iniquidade. Quando nós falamos, na verdade, nós falamos do que está cheio no nosso coração. Devemos, então, encher o nosso coração de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é bom. E assim nossas palavras refletirão isso. Próximo slide diz sobre as palavras ainda em relação ao nosso coração. As palavras que nós pronunciamos, que pronunciais, mostram que poder está controlando a vossa mente e o vosso coração. Se Cristo reina em vosso coração, vossas palavras revelarão a pureza, formosura e fragrância de um caráter moldado e modelado por sua vontade. A Bíblia diz e compara que as nossas palavras são como os frutos de uma árvore. Não tem como uma videira produzir figos ou um pé de figo produzir uvas. Nossas palavras são esses frutos, né? São os reflexos do que nós estamos, do que é a árvore, né? A árvore, então, é o nosso coração. Devemos controlar o que está no nosso coração, pedindo para que Deus transforme o que está em nosso coração. Então, essa obra, ela vem do Senhor. Por isso, da importância de nós sempre estarmos clamando a Deus por transformação e a importância de nós contemplarmos de manhã e durante todo um dia a presença de Jesus em nós, né? Para que pela contemplação nosso coração seja transformado e as nossas palavras sejam mudadas. E quando então vem aqueles momentos difíceis, para quem eu devo desabafar? O conselho de Ellen White diz que todos nós passamos por provações, por desgostos duros de suportar, por tentações difíceis de resistir. Porém, não conteis vossas aflições a vossos semelhantes, também mortais, mas levai tudo a Deus em oração. Tomai como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Está em vós fazer muito para iluminar a existência de outros, para lhes fortalecer os esforços mediante palavras de esperança e santa alegria. Quantas vezes nós desabafamos para mortais, né, pessoas que não vão conseguir mudar aquela situação e esquecemos de levar a Deus. O conselho aqui é para que nós levemos tudo a Deus. E muitas vezes até sobrecarregamos nossos esposos reclamando, né? Ou amigos, sendo que o único que poderia mudar é o nosso Senhor. Nós escolhemos, dentre várias daquelas palavras negativas, duas que
muitas de nós têm dificuldades, são as palavras de reclamação. A palavra de descontentamento, ela tem origem com Lúcifer. Quando Lúcifer teve o descontentamento, o seu coração já estava ali cheio de inveja e ele começou a proferir palavras de reclamação e descontentamento. Essas palavras, então, são de origem maligna e nos fazem muito mal. Então, nós devemos nos policiar e pedir a Deus para que essas palavras saiam da nossa boca. Olha o que Ellen White diz sobre isso. Quanto mais falardes em fé, tanto mais fé tereis. Quanto mais vos demorardes no desânimo, falando aos outros acerca de vossas provas e ampliando-as para atrair a compaixão que almejais, tanto mais desânimos e provas haveis de ter. Por que chorar por aquilo que não podemos evitar? Deus nos convida a fechar as janelas que dão para a terra e a abrir as que dão para o céu, a fim de que possa inundar nosso coração com a glória que brilha através do limiar do céu. Que lindo, né, irmãos? Abrir as janelas do céu e fechar as da terra. Reclamar menos é fechar as janelas da terra. Reclamar para o céu, falar para Deus e falar mais de fé é abrir as janelas do céu. Então, por último, vamos ali comentar sobre as palavras de acusação. Um próximo slide. Está aqui dizendo sobre as palavras de acusação. Isso. Desde a queda, porém, Satanás é um acusador dos irmãos, e deveis estar em guarda a fim de não revelar o mesmo espírito. Refletindo sobre as palavras de acusação, talvez você, em algum momento, já acusou seu filho. Mas a culpa é sua que o quarto está desorganizado, a culpa é sua porque nós estamos chegando atrasado, a culpa é sua, e vai colocando culpa em cima de culpa. A culpa é sua porque você não... Enfim. Irmãs, esse ato de acusação também tem origem maligna. E Lúcifer, Satanás, é o acusador dos irmãos. Nós não podemos estar juntos com ele, nessa obra de acusar. Hoje nós queremos lançar um desafio para vocês, para nós, né? Para que durante essa semana policiemos nossas palavras, principalmente em relação às palavras de acusação e de reclamação. Nós não queremos ser colaboradores do inimigo na obra de formação do caráter dos nossos filhos. Queremos ser colaboradores do Senhor. Assim como eu disse no começo, que os nossos neurônios vão facilitando o caminho das palavras que são frequentemente ouvidas, é isso que nós vamos incutindo na mente dos nossos filhos. Se nós constantemente acusarmos, o caminho neural, as células nervosas deles vão sendo formadas para ter mais facilidade de acusar, mais facilidade em reclamar. Então, fica lançado aí o desafio. E agora nós vamos voltar com a Adriana e com as meninas que estão ali vendo quais são as principais pedidos de oração e comentários, para que nós possamos prosseguir esse momento de oração, suplicando a Deus que as nossas palavras possam ser um reflexo de um coração convertido, um coração que teve um encontro com Ele. Muito obrigada. Eu creio que essa mensagem tem um lugar especial no coração de cada mãe aqui. E quando você foi falando, eu fui anotando, assim, eu gosto muito de tentar traduzir para a prática, tá bom? Como é que eu vou fazer agora com as minhas palavras que eu já disse? O que eu vou fazer com meu filho que eu já acusei, né? Graças a Deus, que a graça dele nos alcança, né? E eu fui anotando aqui, será que eu posso fazer uma listinha? Colar lá na geladeira, né? Escrever assim, ó, silêncio. Algumas palavras que podem ser palavras-chave. Cântico. Respire fundo.
lembre que a sua voz e a voz dos seus filhos é um dom de Deus. E essa mensagem especificamente falou muito alto aqui no meu coração essa semana e ao coração da minha filha mais velha. Nós chegamos a sentar, coisa que eu não imaginava que ela iria acompanhar, e lemos o capítulo 71 do livro Lar Adventista. E quando ela entendeu, porque ela é muito assim, tem um espírito, eu creio que muitos aqui, a maioria, tem um espírito muito missionário, querem pregar, querem falar, como é que nós vamos pregar, como é que nós vamos falar. Quando ela entendeu que a voz dela pode ser usada aqui dentro de casa, como uma bênção na vida da irmã, na minha vida, na vida do papai, parece que caiu a ficha. Será que a minha voz está sendo usada para abençoar? Lembrar que a minha voz é um talento, é um dom de Deus. E o desabafo, que gostamos. Nós não podemos nos esquecer que Deus também não condena uma conversa com amigos. Os amigos, há muitos textos da Bíblia inspirados que dizem da importância de nós conversarmos com os amigos, nós aprendemos com os amigos. Mas nós queremos destacar um ponto de que o desabafo precisa ser primeiro com Deus, porque Ele vai direcionar a nossa conversa com os amigos também, para que essa conversa seja até uma bênção, mostrando, testemunhando das vitórias que nós obtivemos ao desabafar com Deus, ao levar a Ele os nossos problemas. E aí a nossa fala com os amigos, que são tão importantes, essa fala, né, a mulher precisa disso, ela vai ser permeada por um outro viés, né, um outro sentimento, né? Que aquela vontade doida que a gente tem de desabafar, de ligar para o marido e falar, que essa vontade seja a primeira para ajoelhar ou então buscar uma prece em oração e levar para um ouvido que está sempre disponível a nos ouvir, com simplicidade, com tranquilidade. Então, anota aí, desabafo com Deus, silêncio, cântico, lembrar que a nossa fala é um dom de Deus a serviço do próximo. Dri, eu queria ainda comentar uma coisa bem rapidinho, é que o processo de transformação das nossas palavras não é algo imediato. Nós podemos ter ali o exemplo dos discípulos, né? Pedro, aquele precipitado que falava rápido e se arrependia logo. E Paulo, que tinha a ira na fala, né? Ou até mesmo Judas, que era crítico, Tomé, que tinha dúvida. Todos eles passaram por um processo de transformação que não foi de um dia para o outro. Foi ali contemplando, passando um tempo com Cristo, né? E assim, da contemplação, um passo a passo, errando e levantando, Deus foi dando a graça da transformação. Isso mesmo. Que essa graça nos alcance, irmãs, nessa manhã, nesse dia de sábado, que é um dia muito especial para refletir sobre as nossas palavras. Aconselho sobre isso, né? Ai, dá vontade de falar muita coisa, né? Mas cadê a Vânia e a Fabi, que está aí anotando? Cadê vocês? Estão aí? Oi. Oi, meninas. Dá para ouvir? Sim, estamos ouvindo. Oi, que bênção. Eu estava aqui comendo com as palavras, né? Que vocês estavam falando, que o nosso Deus estava falando. E eu leio, ontem mesmo aconteceu algo aqui em casa, em que meu filho mais novo fez algo e eu fui para falar assim, sabe? E o Espírito de Deus falou assim, não fala agora. Espera ele acalmar primeiro, né? Espera a poeira baixar, depois você conversa, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, sabe? Falei, Senhor, como eu preciso aprender? Vocês falando e eu olhando, falei, Senhor, muito, muito, muito. A Aline falou sobre Pedro, né? Eu sou igualzinho, eu falo assim, sabe? E eu, nossa, aprendi muito com esses textos aí, com essa reflexão. Meninas, aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu anotei aqui alguns pedidos de oração, né? Tem bastante pedido, né? Nós precisamos aí fazer uma seleção, né, de alguns pedidos. E tem aqui a Josi Monteiro,
pedindo oração pelo trabalho dela que está consumindo muito ela, né? Tem uma mãezinha também que ficou viúva, precisamos orar por ela. A Mirna está pedindo desesperadamente para que haja uma restauração na família. A família da Penha, ela pede também para uma restauração pelo esposo, pela saúde, né, do esposo Paulo. A Lopes pediu também pela restauração do esposo e dos filhos. A Helena do Espírito Santo, ela pede para que orem para que ela saia das cidades e vá para um lugar bem longe desses centros, né? Esse foi alguns dos pedidos que nós anotamos. Talvez a Vânia tenha anotado mais alguns aí. Oi, Vânia. Bom dia. Cadê você? Oi, bom dia. Bom dia, estamos te ouvindo. Então, eu acho que o tema que foi abordado foi, sim, uma bênção, né? E acho que todas entenderam muito, muito bem. E agora a gente tem os pedidos, né? Que a gente pode... Eu anotei aqui 3 folhas de pedidos. Que a gente pode estar orando, né? No decorrer desse final de semana, no decorrer da semana. A gente está incluindo essas mulheres de oração, né? Isso mesmo, amiga. Isso é muito bom. Nós precisamos desse momento, né? De dividir as nossas dores, de contar com a ajuda uma das outras em oração, nessa chave que nós temos, né? Sim. E que tal nós orarmos mais um pouco? Quem concorda? Olha só, nós ainda estamos recebendo vários pedidos aqui, né? Oração pela vida espiritual, tem mãezinhas grávidas aqui com gestação, que está passando mal. Ai, esses primeiros meses. Pode deixar, a gente vai orar por você, viu, Karen? É isso? Os filhos que têm muita dificuldade de se calar, né? Então, olha, são muitos pedidos, né? Deus guiar a nossa vida para o local melhor para onde devemos morar, né? E aí os pedidos estão chegando aqui e a Vânia está anotando, nós estamos registrando, vamos orar, né? Então eu clamo vocês, mamães, para que nós oremos durante toda essa programação, se vocês tiverem condições aí de copiar também, um caderninho, anote esses pedidos. Nós recebemos muitas bênçãos ao interceder pelas outras, né? Umas pelas outras. Que nós possamos receber esse poder de ter uma vida simples ao lado de Deus e simplificar a vida das irmãs também que precisam dessa ajuda em oração, né? Aline, podemos orar? Sim. Sim. Lembramos a todos que não ficar, reclamar, né? Não significa nos conformar com a situação que nós estamos vivendo que não desagrada a Deus, né? Que não é ideal. Por exemplo, muitas pedem para que possam viver no campo, que já não estão felizes ali no lugar onde moram. Essa é uma situação que pode nos levar a ficar com descontentamento, né? Mas que nós possamos não nos conformar com a situação, mas mesmo assim manter a confiança de que a confiança e o estado, o equilíbrio mental, né? De que Deus está no controle de tudo, né? Então, eu gostaria agora de fazer oração juntamente com vocês, quem puder se ajoelhar, para nós intercedermos aí por esses pedidos, lembrando que todos serão anotados e nós vamos acompanhar e orar, né, por cada pedido aí em particular. Então, quem puder, vamos nos ajoelhar. Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós estamos muito felizes porque nós tivemos encontro com o Senhor. Queremos, Senhor, agradecer porque enviaste Jesus para morrer na cruz para nos salvar.
nós te louvamos pelo plano da redenção que nos alcançou e por todo o trabalho que os anjos fazem para nos ajudar e que o Espírito Santo faz em nosso coração para nos transformar. Senhor, nós temos aqui muitas mães com problemas no casamento, problemas com os filhos, na educação, na disciplina, problemas, Senhor, com a moradia não sendo a ideal que o Senhor quer tanto para nós no meio da natureza, com problemas, Senhor, com domínio próprio, com falta dos frutos do Espírito no coração. Senhor, há ainda outras que estão grávidas e precisam, Senhor, que o Senhor cuide para que tenham uma boa gestação. Oramos ainda especialmente por aquelas que estão sem companheiro e têm vivido momentos difíceis, sozinhas às vezes. Aquelas que têm enfrentado a solidão na ideologia de uma educação verdadeira. Senhor, nesse momento nós, ajoelhados, clamamos, porque nós acreditamos no poder que vem do céu. Amém, e colocamos em tuas mãos cada mulher que corajosamente acordou um pouco mais cedo e se dispôs a fazer a tua vontade ao ouvir essas mensagens. Use-nos, Senhor, para ser canais de bênçãos para nossos filhos e para com todas as pessoas que falarmos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos ainda uns 4 minutinhos para a gente bater um papinho, né? Temos que deixar. Pode, Carol, Rander, vocês querem falar já ou dá um minutinho para a mulherada conversar? Agora é com vocês. Deixa eu fazer uns anúncios aí, e aí no chat está todo mundo conversando. Queria agradecer a vocês dois, meninas, Aline e Adri. Eu fiquei aqui, chore, porque eu sei que Deus tem planos muito maiores e melhores do que a gente imagina. Eu participei do Family Camp ano passado e foi tão interessante. As famílias não tiveram tempo de coordenar e linkar as mensagens, mas nós víamos Deus conduzindo cada palestra, cada coisa falada, cada texto inspirado, apresentado. E eu tenho certeza que vocês deram um banquete espiritual para todas nós, agora de manhã, para refletirmos. Nós temos uma musiquinha aqui que só ficava na minha cabeça. Estou assim, com a voz um pouco rouca, mas diz assim: porque, pois, se queixar o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está escrito em Lamentações 3:39. Que nos queixemos dos nossos pecados para Cristo e não para os outros, né? E que nossas palavras realmente sejam perfumes e cheiro para a vida. Recadinhos do coração antes de vocês saírem do ar, meninas. Vou entrar em cena aqui também, peraí. Meu marido não gosta de... Invadindo a mensagem das mulheres. Invadindo o clube da Luluzinha, meu marido. Mas temos... vocês fizeram os recadinhos do coração. Aqui a gente achou uns posts e as crianças estão enchendo a casa de gotinhas de amor. É uma boa forma de trabalhar as nossas palavras. Palavras de reforço, palavras de gratidão, de perdão. Aproveitem esse desafio para vocês fazerem nesse final de semana. Minha casa já ficou cheia de papelzinhos. Outra coisa, piquenique agora de manhã, estão prontos? Quem estiver, por favor, tirem fotos, coloquem no hashtag de Family Camp Vida Simples. Isso vai ajudar a nós espalharmos as bênçãos que, como famílias, estamos recebendo. Temos algum outro recadinho por aí que eu lembro? Temos. O programa de hoje à noite teve uma leve alteração. Nós vamos ter o testemunho do
do casal Dysinger, dos Estados Unidos, e eu queria que vocês se planejassem para isso. Eu trabalhei na tradução, o Daveni está fazendo a legendagem também, e é um testemunho muito poderoso do casal americano John e Pam Dysinger. Então vai ser hoje à noite esse testemunho, às 7h30 da noite. Se programem para isso. A Karina também, pelo WhatsApp, mandou algumas coisinhas que nós vamos precisar para a escola sabatina. Então, eu queria que vocês, mamães, que são mais dedicadas a esses pequenos detalhes, não? Já preparassem esse material com antecedência, porque vai ser bem dinâmica a nossa escola sabatina para envolver as crianças. Então, ela já pediu caneta, fósforos, o livro História da Redenção, os papelzinhos que eu tinha cortado errado, já cortei certo. São tirinhas de papel. Então, vai ter muita coisa. Dê uma olhada aí no WhatsApp que a Fer colocou direitinho o que a Karina está nos recomendando para todo mundo participar da Escola Sabatina, que começa às 9, tá bom? Então, às 9 da manhã nós nos reencontramos aqui, mas agora vai ser hora de nós estarmos com nossos filhos. Tem mais um recado. Último recado. Vocês viram que ontem a gente teve alguma dificuldadezinha com a parte técnica, principalmente na hora de rodar os vídeos. A gente queria aproveitar que nós temos 184 pessoas conectadas aqui para testar um vídeo, que o pessoal já deu uma melhorada nessa parte técnica, justamente o vídeo da música especial de ontem. A gente já encerrou com a oração, já demos os recados, então a gente vai deixar o vídeo rolando e eu queria que vocês não se desconectassem para a gente sentir como está a qualidade, tá bom? E é mais uma oportunidade de a gente ouvir os nossos amigos, o Juarez e a sua família, né, lá de Curitiba, com a música especial. Eu, pessoalmente, não pude ouvir ontem, ficou muito ruim do meu lado aqui. Quem sabe agora a gente consegue, tá bom? Todos tenham um bom dia e a gente vai se ver novamente às 8h45. Já começa. 15 minutos antes nós já vamos abrir as salas. Fiquem atentos com os links, por favor, de entrada no Zoom. Podem soltar o vídeo do Juarez e família. Oi, pessoal! Nós somos a família Vieira de Lara. Eu sou a Elaine, esse é o Juarez. Lindsay e Léo. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui participando de mais um Family Camp. Esse já é o nosso terceiro Family Camp que nós participamos. Nós somos do Paraná, moramos na cidade de Curitiba, na verdade na região metropolitana de Curitiba. Campo Largo, né? E nós vamos cantar agora uma música, um hino em louvor e honra ao nosso Deus. Descanso neste viver, isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. La, 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 la.
Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Um abraço a todos. Deus seja louvado.